chegámos a Estocolmo. É verdade. Estamos na capital da Suécia, não podemos ficar na área de serviço que tínhamos escolhido primitivamente, porque estava cheio, ao primeiro estava tudo reservado, e fomos para o parque de campismo. Fica a 12 km, mas de bicicleta foi um tiro. Foram para aí meia hora. Meia horita. De bicicleta. Não foi preciso pedalar muito, tem algumas subidas mais difíceis, mas pronto. As ciclovias facilitam. Ajudam muito. Ajuda muito. E agora estamos aqui no centro, junto aqui a um dos palácios, que vamos começar a descobrir a cidade. É verdade. As bicicletas continuavam a ser as nossas grandes aliadas. Rapidamente chegámos ao centro desta bela cidade. A guarda montada despertou a nossa curiosidade e estávamos mesmo em frente do Palácio Real. A nossa sorte era o momento de fazer o render da Guarda Real. Deixemos por agora o Palácio Real e a sua guarda e vamos visitar esta que é considerada a Veneza do Norte ou uma cidade que flutua sobre as águas. Se a história está sempre presente nos seus edifícios, também a parte moderna a mostra como uma cidade onde a modernidade e a inovação estão presentes. Para nós seria o revisitar de todas estas imagens. Já por cá tínhamos estado, mas há sempre algo novo por descobrir. Até porque esta cidade é construída sobre 14 ilhas que são ligadas por 57 pontos. E por aqui a Cristina ficou a admirar uma via que tinha uma zona pedonal, ferroviária, rodoviária e fluvial. E também não há como ficar indiferente perante a arquitetura dos seus edifícios ou da estatuária que está presente nos seus parques. Também se podem encontrar alguns recantos cheios de charme, como por aqui em que aproveitaram para fazer uma pequena refeição com uma vista linda sobre o canal. Mas é na Cidade Velha, a sua zona histórica, por entre a muita oferta para o turismo, que ainda podemos descobrir o pulsar da verdadeira vida de Estocolmo. E melhor compreender o que significa para os suecos a fika, uma pausa para um café e um pouco de pastelaria. Venham na nossa companhia percorrer estas ruas. Para nós, ver montras é também ficar a conhecer um pouco da vida da cidade. E se há muita oferta direcionada para o turista, também podemos encontrar alguns produtos genuínos, como a sua pastelaria ou uma loja que vende produtos feitos de âmbar. E a Cristina, certamente com saudade dos netos, não conseguiu resistir a entrar em mais uma loja. Este dia estava a terminar, havia que regressar ao parque de campismo. E no dia seguinte, depois de 15 km pelas ciclovias que a cidade nos oferece, chegamos a um dos locais mais fascinantes da cidade de Estocolmo. Esta visita é como entrar numa verdadeira máquina do tempo. Numa tarde de um domingo de verão, mais exatamente a 10 de agosto de 1628, o mais belo navio de guerra e recentemente construído, pertencendo ao rei Gustavo II, levantava a âncora para a sua viagem inaugural. Mas 20 minutos depois de deixar o cais, sofre uma forte rajada de vento, inclina-se e a água começa a entrar pelas escotilhas dos canhões e acaba por se afundar nesta viagem inaugural. Durante mais de 300 anos vai ficar no lodo do cais de Estocolmo, até que o investigador André Frazen o descobre e dá-se início a um processo de recuperação de todo o navio. Lo hizo escorar varias veces. Una nueva ráfaga de viento lo hizo sucumbir, y frente a Beckholmen entró agua por las troneras de babor. El navío se hundió en pocos minutos después de tan solo 1000 metros de viaje, con velas desplegadas, banderas y todo.
Imaginem recuperar uma nau de 1600 com todo o seu espólio. Permite-nos compreender a vida a bordo, os seus cotidianos e, curiosamente, até vamos descobrir que estavam embarcadas 2 mulheres, o que era muito estranho, sendo este um barco de guerra. Estas imagens que aqui estão a ver são mesmo o barco original. O trabalho de restauro que tem sido feito é impressionante. Restauro e consolidação para que as gerações futuras possam usufruir como nós desta fantástica experiência. Todo o processo de resgate do navio terminou em 1961, tendo o museu sido inaugurado em 1990. Indiscutivelmente é uma das maiores atrações turísticas de Estocolmo. E antes de terminarmos esta visita, deixem-me que vos mostre uma curiosidade. Reparem onde era a casa de banho que servia aos marinheiros. As ondas entravam por baixo e lavavam o dito cujo enquanto era cumprida a função. Todos aqueles que por aqui passarem podem ter a certeza, não mais se vão esquecer desta visita. Regressemos ao Palácio Real, até porque queríamos fazer a visita ao seu interior. Muitos são os motivos que provocavam a nossa curiosidade, como aqui a sala da coroação dos reis da Suécia. Um palácio recheado de história e de histórias, como as salas onde são dados os banquetes reais. Ou a sala onde o rei se reúne com os governadores do país. A sala do trono ou das recepções reais, ou esta com um chão repleto de embutidos de madeira. Nesta nossa visita a Estocolmo, regressávamos à parte antiga da cidade, onde fomos encontrar o Museu do Nobel, do Prémio Nobel, e alguns dos edifícios mais icónicos da cidade. Certamente que muito fica por visitar na cidade de Estocolmo, mas nós vamos regressar. Entretanto, a nossa viagem continuaria. Regressávamos à estrada a caminho de um novo destino. O deste dia seria a cidade de Uppsala. Optámos por ficar no seu parque campismo, muito perto da cidade, mas as bicicletas voltaram a ser úteis. Esta é a capital eclesiástica da Suécia. A sua catedral de estilo gótico é de dimensões impressionantes. Ficaram danificadas as torres, os telhados e o mobiliário. E Panberg, o cruzeiro, vitrais. Como viajamos com tempo, podemos ficar por aqui a apreciar estas obras calmamente, como é o caso dos frescos que decoram as paredes da catedral. A Cristina, como sempre, ia-se documentando sobre a história do local e logo nos chamava a atenção para um curioso túmulo em que o nobre foi sepultado acompanhado das suas 2 esposas. Uma história para descobrirem na internet. Mais à frente, a Cristina ficava curiosa com alguém que por ali encontrou. Não era muito faladora, mas tinha um ar simpático. Se o interior da catedral tinha pormenores curiosos, o seu exterior não lhe ficava atrás. Não só pela sua arquitetura, mas muito especialmente pelas pedras rúnicas. Datadas da época viking e do princípio da Idade Média, serviam para homenagear pessoas falecidas, marcar eventos significativos, territórios e, ocasionalmente, até contavam histórias ou transmitiam mensagens religiosas. Esta cidade, Uppsala, é dotada da mais antiga universidade da Escandinávia. Os seus mais de 20.000 alunos dão-lhe muita juventude e animação. Talvez por isso muitos são os pontos de troca de livros que podemos encontrar por esta cidade. Mais à frente vamos descobrir uma bomba de água. Já houve tempos em que saía água, não, Cristina? É verdade, agora está seco. A nossa viagem continuava pelas estradas da Escandinávia. Agora iríamos para um país que nunca tínhamos visitado, a Finlândia. Os bilhetes já tinham sido comprados numa aplicação da internet e como a viagem começava de manhã cedo, decidimos ir dormir no parque de estacionamento que serve os ferries. Há sempre alguma ansiedade nestas passagens de ferry, mas tudo iria correr bem. O acesso ao check-in estava devidamente assinalado e pouco depois já chegávamos ao local onde o nosso bilhete digital iria ser devidamente controlado.
Mostrávamos os cartões de identidade para comprovar que pertencíamos à União Europeia e tudo estava em ordem. Claro que falar inglês ajuda muito nestes casos. A senhora muito simpática ia-nos dando todas as informações necessárias, entregava-nos toda a documentação, inclusive os bilhetes que tinham sido transferidos do digital para o físico, e já nos indicava qual a linha que teríamos de tomar para aguardar pelo momento do embarque. Não esquecer que as botijas de gás GPL têm que ser devidamente fechadas e seladas com o autocolante que nos é fornecido. Depois ficamos a aguardar pelo momento em que voltaremos a pôr o motor em marcha para entrar a bordo do ferry. Esta operação também é muito simples e felizmente este ferry não é como aqueles em Algeciras que têm rampas muito inclinadas para o porão. Basta ir seguindo as informações que o pessoal de bordo nos vai fornecendo. Toda esta operação de embarque é muito rápida e pouco depois já ocupávamos o lugar que nos estava destinado para fazer a travessia de ferry entre estes dois países. E agora tínhamos um cruzeiro de 8 horas pelas águas do Mar Báltico. E além disso estamos a usufruir um dia espetacular de sol, podem crer. Estava na altura de nos despedirmos da Suécia, um país que nos tinha proporcionado uma viagem tão agradável. Ainda fomos observar a sempre impressionante entrada a bordo dos grandes caminhões TIR. Deixávamos para trás as ilhas do arquipélago de Estocolmo e iríamos conhecer as instalações do navio. Os que viajam com os amiguinhos de 4 patas não são esquecidos. Também há muitas distrações para mais jovens e também para aqueles que gostam do exercício físico. A bordo havia muito conforto e as paisagens que podíamos desfrutar eram de cortar a respiração. De cortar a respiração e mais alguma coisa, que reparem que o canal de navegação passa mesmo junto às ilhas. Estaríamos para aí a 20, 30 metros daquelas rochas. Nem quero imaginar como será esta viagem num dia de nevoeiro ou tempestade. Bom, mas a tripulação do navio que anda por aqui há tantos anos com certeza que sabe o que está a fazer. Portanto, o melhor é descontrair e apreciar a viagem. Até porque, entretanto, o bar já estava aberto e a coisa começava-se a compor. Fizemos escala numa ilha e apreciem a quantidade de autocaravanas que aguardavam o momento do embarque. A viagem continuaria acompanhados com um pequeno ferry que faz as viagens interilhas e por um ferry igual àquele onde nós navegávamos, mas de uma companhia diferente. A viagem estava a terminar, já tínhamos recebido a informação para nos dirigirmos para os nossos veículos e iríamos dar início ao processo de saída do ferry. Estes navios são de facto de grandes dimensões. Basta seguir as informações do pessoal de bordo e pouco depois já abandonávamos as instalações portuárias. Já estávamos em terras finlandesas, um país que não conhecíamos. O que é que ele teria para nos oferecer? Como seriam as estradas? Como seriam as pessoas? Como seriam os monumentos? Isso é tudo aquilo que iremos descobrir nos próximos vídeos. Entretanto, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube para podermos continuar a viajar juntos.